Graças e paz, irmãos. Antes de começarmos, eu gostaria, em nome de toda a comunidade mais linda do Rio, Morro Dona Marta, das crianças e das famílias, agradecer a Deus e a vocês pela dádiva que vocês enviaram. Vocês têm estendido a mão, mas este ano foi brilhante porque na cesta básica conseguimos botar 1 quilo de bacalhau. E quem é brasileiro sabe que bacalhau no Natal é chique. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela parceria, pela mão estendida, pela benevolência do coração de vocês, que eu sei que aquele dinheiro que foi para lá não é um dinheiro que está sobrando, mas todo mundo trabalhou por ele. Portanto, que Deus continue abençoando vocês e a família de vocês. Muito obrigada. Gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos pensar quais são as nossas expectativas para este ano. Atos 9. Desculpe, mas eu perdi o horário. Não sei quando devo terminar. 6h20? Eu não sei. Eu acho que eu estou... Porque olho no meu relógio, são 7h35. Está no horário do Brasil. Então me perdoe. Então, tá joia, desculpe. Então, tá joia. Muito obrigada. Atos 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Nós completamos um período chamado ano. Começamos um outro período chamado ano. E nós temos as nossas expectativas e nós temos os nossos planos. Vamos falar, neste momento, sobre essas expectativas, sobre esses planos. Era o momento em que a Igreja de Jesus Cristo, que se conhecia pelo nome de Caminho, tinha sido dispersa, porque no capítulo 8, de Atos, logo depois do apedrejamento de Estevão, a Bíblia nos diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então foi o momento em que a igreja ficou espalhada. Ficaram só os apóstolos em Jerusalém. Nesse momento, aqueles que perseguiram a igreja se sentiam vencedores.
inteligente, culto, fariseu de fariseus, Saulo. Ele era de Tarso, na Cilícia. Ele era de uma família que tinha condição financeira muito boa, porque eles tinham um negócio de fabricar tendas, o que era muito rentável naquela época. Os pais investiram muito na educação dele, ele falava grego, latim, hebraico, aramaico, e ele é um rapaz muito versado nas letras e ciências daquela época. Então, os pais investiram, enviando-o para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, o grande mestre da lei em Israel. Esse rapaz, que era fariseu de fariseus, ele tinha um desejo tão grande, um amor tão grande, uma devoção tão grande pela lei de Moisés, que ele detestava qualquer coisa que colocasse em perigo a religião hebraica. E quando ele viu essa ameaça através de um grupo que eles chamavam Caminho, que eram os discípulos do Nazareno, ele se levantou com força para defender a lei. O desejo de Paulo era agradar a Deus. O desejo de Paulo era manter a pureza da lei. E por isso, tudo o que vinha, que podia ser contrário à lei, eles baniam. Na mente de Paulo e de todo aquele povo judeu, Jesus Cristo, o Nazareno, era um bandido. Ele era um desordeiro. Ele era contra a lei. E ele sofreu uma morte justa para ele, porque ele morreu na cruz. E cruz é lugar de maldição, porque na Bíblia está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele tinha certeza que Jesus Cristo teve a morte justa e foi enterrado, e os seus discípulos roubaram o seu corpo e disseram que ele ressuscitou. Então esse rapaz entrou com tudo e com toda a força para acabar com essa mentira. Depois que deu certo o apedrejamento de Estevão, ele então se dirige ao sumo sacerdote para conseguir cartas que lhe desse autoridade para ir a Damasco e ver nas sinagogas de Damasco se existiam seguidores de Jesus Cristo, para prendê-los, fossem homens ou mulheres, e trazê-los para Jerusalém. De Jerusalém para Damasco eram 6 dias. E em Damasco haviam por volta de 40 sinagogas. E como não haviam templos, como nós temos hoje, então os cristãos, eles iam na sinagoga. Os primeiros cristãos só tinham o templo e as sinagogas para ir. Então Paulo, com autorização do sumo sacerdote, ele parte com a sua turma para Damasco. A expectativa dele era ir e voltar trazendo muitos discípulos de Jesus presos. Era essa a expectativa. Ele trazer aquilo e entregar lá para o Sinédrio. Está aqui o resultado do meu trabalho. Eu estou protegendo a nossa fé. A Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, ele viu uma luz do céu brilhar em volta dele. Ele caiu do cavalo. E lá no chão, ele ouve a voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E ele respondeu: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando, fazendo um parêntese, no capítulo 20 de Atos, quando Paulo está fazendo a sua defesa no versículo 8, ele diz que Jesus disse para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora, eu queria, meu irmão, que você parasse um pouquinho aqui. E aquele jovem fariseu estava no chão. O que aconteceu agora? Com a expectativa, com o plano dele, com o desejo dele, ele pensou: então, ele está vivo, porque ele está falando comigo. E se ele está vivo, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. Então, nós matamos o Messias. Nós matamos o descendente de Davi. Então, ele ressuscitou. E nós matamos os seus seguidores. Ali, a expectativa de Paulo caiu e ficou. Ali, o plano dele acabou. Ali, ele ficou, como nós dizemos lá no Brasil, na estaca zero. Voltar para Jerusalém, de que forma? Se ele veio numa missão que já acabou. Ir para Damasco fazer o quê? Se o objetivo era entrar pelas sinagogas e arrebentar, trazer muitos discípulos de Jesus manietados para Jerusalém. Para onde ir? Ali findou uma expectativa que parecia tão boa, parecia tão correta, parecia tão santa, agradar ao Deus de Abraão, agradar a religião hebraica, zelar pela lei de Moisés. Era tão bom, era tão correto, era tão santo. Mas acabou ali. Mas ele lembrou de uma voz que também lhe disse: entra na cidade, porque lá te dirão o que te convém fazer. Fazer o quê em Damasco? Quem vai me dizer o quê? Fazer o quê? Mas ele foi. A Bíblia diz que ele chegou em Damasco e ele ficou 3 dias sem ver, cego. E durante esse tempo ele não comeu nem bebeu, foi um jejum total que ele fez. Enquanto isso, havia em Damasco uma igreja numa outra expectativa. E qual era a expectativa da igreja em Damasco? Todos lá sabiam que Paulo, a fera sanguinária que havia devastado a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, estava indo para Damasco para prender a todos os discípulos de Jesus que ele encontrasse. Para fazer com os discípulos que estavam em Damasco o que ele fez com os discípulos que estavam em Jerusalém. A igreja toda orando, clamando a Deus. Qual era a oração da igreja? Pedir, clamar, jejuar, para que Deus não permitisse a chegada de Paulo. Para que não acontecesse com eles.
o que aconteceu em Jerusalém. A igreja orou, a igreja clamou, e a expectativa da igreja era que Deus fizesse aquilo que eles estavam pensando. Paulo chegou em Damasco. A Bíblia diz, havia em Damasco, a partir do no capítulo 10, a partir do versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recupere a vista. Olhe, Ananias era discípulo de Jesus Cristo. Significa que ele já tinha o nome dele escrito no livro da vida, que ele já era filho de Deus, que ele já tinha o Espírito Santo. Quantos outros em Damasco estavam nessa situação, não sei, mas havia uma igreja espalhada. Quantas pessoas importantes havia em Damasco, mas a Bíblia diz que Jesus procurou um discípulo. Se Deus tem alguma coisa para fazer aqui na terra, Ele vai fazer através de seus filhos. Ele vai se comunicar com os seus filhos. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ananias, vai à rua que se chama Direita. E lá na casa de Judas procura por Paulo, apelidado de Tarso. Naquela hora, eu fico imaginando o que aconteceu no coração de Ananias. O homem já chegou. O homem já chegou. A fera sanguinária chegou. Nós orando, jejuando. Talvez aquele homem pensou na sua família, nas suas crianças. E ele chegou. E Jesus ainda diz para ele, olha, ele está orando. E ele viu um homem chamado Ananias entrar, impor as mãos sobre ele para que recuperasse a vista. Jesus Cristo mostrou Ananias para Saulo. Saulo, que não enxergava nada, Jesus abriu a visão dele, ele viu Ananias chegar, impor as mãos. Ananias, quando viu e ouviu aquela revelação de Jesus, ele, fora toda a perplexidade que ele ficou, ele disse, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito à tua igreja lá em Jerusalém. E para cá, ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O que é que Ananias estava expressando? Senhor, foi esse que causou toda a diáspora em Jerusalém. Foi esse que promoveu o apedrejamento de Estevão, sua testemunha. Foi esse que arrebentou com famílias inteiras seus santos lá em Jerusalém. Sabe o que ele veio para cá fazer? Ele veio para cá para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. Pessoas como eu, pessoas como minha família. Ele veio para prender e levar todo mundo arrastado
para Jerusalém. Esse homem devia estar em pânico. E Jesus Cristo diz para ele: não, mas vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. Jesus Cristo desapareceu. Que tal você no lugar de Ananias? Olhe bem. A expectativa de Paulo já tinha acabado. E agora a expectativa da igreja? O que é que este homem veio fazer aqui? Se nós pedimos a Deus para ele não chegar aqui. Se ele chegou cego, ele não pode perseguir. Então, a cegueira dele é uma bênção para nós. Ó Senhor, deixa ele cego, porque cego ele não perturba. Cego ele não perturba. Mas Jesus tinha dado nas mãos de Ananias um pacote que ele tinha que entregar. Quando Jesus Cristo entrega um pacote a um discípulo, este pacote tem que ser entregue. Quantas vezes nós esquecemos que, assim como ele falou para aquele discípulo Ananias, ele fala para todos os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os o que eu tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos nós temos um pacote para entregar. Ananias tinha uma incumbência, porque Jesus Cristo entregou a solução na mão dele e desapareceu. Se ele fosse, ele ia curar alguém que ele achava que era uma maldição para a igreja. Mas se ele não fosse, ele desobedecia ao mestre. Vou ou não vou? A decisão está comigo. A decisão está com Ananias. É ele que vai decidir. Jesus Cristo disse: dispõe-te. E eu já mostrei o teu rosto. E agora tu decides. Graças a Deus. Eu não sei o quanto Ananias sofreu, mas ele foi. E quando ele chegou lá, ele foi entrando, e a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre Paulo e disse: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Olha, é preciso que você saiba que quando Deus manda, é para fazer. Eu não sei o que foi que Paulo achou de ver um discípulo de Jesus Cristo a quem ele foi lá para prender, o chamasse de irmão. Irmão. O Senhor me enviou, Paulo, a ti, a saber, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Na mesma hora, caíram como umas escamas
dos olhos de Paulo. Ele abriu os olhos e o primeiro rosto que ele viu na frente dele foi o rosto de Ananias, alguém que ele tinha ido lá para arrebentar com ele, com a família dele e todos mais. Quantas vezes nós temos o comando de Jesus Cristo para ir, mas é preferível que fulano fique cego. Quantos Paulos estão por aí, precisando que nós vamos, mas é preferível deixar ele como está. Como Jonas. Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque eles podiam se arrepender. E como ele não queria que ninguém se arrependesse, então não pregava. Quem sabe é por isso que nós não pregamos para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, porque se nós pregarmos, eles correm o risco de serem salvos. Mas Ananias foi. Todos nós temos um pacote de bênçãos para entregar. Todos nós somos enviados a levar esta mensagem de salvação. Por que será que nós escondemos tudo conosco? Quantas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui por um objetivo especial? Quantas vezes esquecemos que nós temos todos um comando, alguma diferença para fazer na vida dos outros? Agora, Paulo recupera a visão. A Bíblia diz, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos ver o que estava acontecendo ali. A igreja, a expectativa da igreja é que Deus respondesse à oração deles. E o pedido deles era para que Paulo não fosse. Paulo não fosse. Mas olha, todos os que o viam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o intuito de levar amarrados todos aos principais sacerdotes. Está vendo? Afinal de contas, Paulo, a expectativa, o plano dele era de chegar lá, prender todos os do caminho e trazer tudo amarrado para Jerusalém. Frustrou. A igreja de Jerusalém só queria que Paulo não aparecesse lá, que os deixasse em paz, e orou por isso. Mas qual é a expectativa de Deus? Qual é o plano de Deus? Paulo não estava querendo nada errado. Não se pode dizer que o desejo de Paulo era pecaminoso. Não. Pela lei, uma pessoa que se fazia passar por Deus, tinha que ser crucificado. Tinha que morrer. Pela lei, quem roubava corpo de morto para dizer que ressuscitou, tinha que ser preso. Pela lei, quem fazia tudo aquilo, tinha que desfazer. Então, Paulo, para ele, não estava cometendo nenhum pecado. A expectativa da oração
da igreja em Jerusalém: Senhor, não permita que este homem chegue aqui. Livra-nos desse homem. Não queremos ser presos. Tudo certo não é pecado. Mas em cima desses dois planos, Deus tinha um plano superior. Paulo iria levar Paulo. Deus iria levar Paulo. Mas Paulo, irmão, no meio do caminho, ele ia mudar a vida de Paulo. Paulo ia ser um discípulo lá na igreja em Damasco. E foi isso que aconteceu. Quantas vezes nós temos um plano digno, correto, bom, mas não é o plano de Deus. No meio do caminho, Deus pode mudar. Quando Paulo ia para chegar em Damasco, Deus diz: não é por aí, é como eu quero. Paulo chega lá, não era o mesmo Saulo, agora ele era Paulo. Nós, muitas vezes, não temos dado a Deus o direito à expectativa dele. A Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Eu não sei qual foi a sua expectativa quando você começou o ano de 2024. Mas você terminou o ano de 2024. Se todo o seu plano foi cumprido, eu também não sei. Se foi frustrado, eu também não sei. Uma coisa eu sei: o plano de Deus não foi. Então você começa 2025 numa expectativa que eu não sei qual é. A nossa expectativa deve ser aquela de que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Olhamos para tantas direções e, às vezes, não olhamos com a fé necessária. Eu me lembro de um dia que cheguei no Haiti, depois daquele grande terremoto. Eu fui levada lá para fazer a primeira conferência de mulheres cristãs do Haiti. Já no último dia, nós vínhamos na nossa van, e um povo dava com a mão assim, pararam na frente da van. Eles queriam saber que ali naquele carro tinha a missionária Williams. Missionária Williams devia ser eu. Né? Aí eu disse: sou eu, todo mundo. Ele me disse: tem um senhor chamado Ananias que está esperando pela senhora. Era um favelão, lama, sujeira de todo lado. Eu disse: eu não marquei encontro com ninguém. Para mim era uma coisa inusitada. Aí todo mundo desceu, todo mundo queria saber o que era, e lá vou eu. Mas a minha expectativa é que eu vou chegar lá e o senhor Ananias ia dizer: não, não é a senhora, não. Porque eu nunca tinha chegado ali. Quando eu cheguei lá, encontrei um homem negro, mas desse negro da pele mais clara que a minha, sentado numa cadeira, tipo um banco. A roupa dele era uma cueca daquelas que vem até o joelho, ali, que lá no Brasil a gente chama cirola. E ele, em cima da coxa esquerda, ele segurava uma Bíblia mais ou menos dessa espessura. Uma Bíblia que parece que tinha dormido na água. E depois ela tufou assim, de tão usada que era, no Haiti. E quando ele me viu, ele olhou para mim
e disse: eu estou lhe esperando por 8 anos. Você sabe o que se passou na minha cabeça? Isso. Será que este homem era algum macumbeiro? Mas ele está com a Bíblia na mão, deu um nó. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Eu peguei e disse para ele: como é o seu nome? Eu me chamo Ananias. Faz 8 anos que eu orava pela minha cura. Quando Deus me disse: espere até que a missionária William chegue aqui. Eu vou trazê-la aqui e ela vai orar para você ficar curado. E eu estou esperando pela sua presença há 8 anos, porque eu tenho problema nos rins. E se a senhora não orar por mim, eu vou morrer. Eu pensei: meu Deus, eu só tenho um rim. Eu nasci com um rim. E agora eu tenho uma pessoa aqui orando pelo... Era uma coisa assim, fora do normal. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Não tenho muito hábito desse nível espiritual. Aí eu pensei: é para orar, eu vou orar. Ele disse: a senhora chegou aqui semana passada. E ele me disse que hoje era para eu ficar atento, que a senhora ia passar aqui. Me mostrou o ônibus. Me mostrou o carro. Ele botou uma porção de meninos para quando passar um carro assim, para que a missionária Williams vem lá. Eu fico impressionada com isso até hoje. Aquele homem esperou 8 anos. 8 anos por uma pessoa para ir orar por ele. Deus não tinha me falado nada. Eu não estava esperando que aquilo acontecesse. Mas uma coisa é certa. Eu orei por ele. E enquanto eu orava, ele urinou um líquido negro. Negro. E ele ficou curado. Dos rins. Ele só tinha um e estava arrebentado. Eu fico pensando que Deus me levou do Brasil ali no Haiti só por causa daquele homem. Mas ele recebeu a cura, mas quem recebeu a bênção fui eu. Porque eu não podia imaginar que Jesus Cristo se importava tanto comigo que me deu o meu nome para ele. Melhor do que isso, Jesus Cristo me chamou de missionária. Ainda tem quem queira que eu seja pastora. Não sou. O que eu quero dizer é a expectativa que este homem ficou. Ele ficou com a Bíblia na mão, orando, esperando, esperando. 8 anos, meus irmãos, para quem está esperando, não são 8 dias. E às vezes nós esquecemos que a expectativa, o desejo do nosso coração é visitado por Deus. A Bíblia diz em Atos 10 que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Este homem não era adorador do Deus de Abraão. Ele não seguia a lei de Moisés. Ele não era cristão. Mas ele era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus,
piedoso, que fazia muitas esmolas aos pobres com a sua família e de contínuo orava a Deus. Mas como é que este homem não era crente e orava? Orava, Deus ouve todas as orações. E como a Bíblia diz que este homem de contínuo orava a Deus, a oração dele não chegava diante do trono de Deus, porque Jesus Cristo já tinha vindo. E a partir do momento que Jesus veio, toda a oração, toda a comunicação para chegar ao Pai, só através de Jesus. Enquanto a nossa oração vai para perfumar o trono de Deus, a oração de Cornélio ficava batendo. Um dia, Deus mandou um anjo, por volta da hora nona, 3 horas da tarde. E o anjo disse para Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Capítulo 10, versículo 4. Para a memória. Agora envia mensageiros a Jope para chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência está à beira-mar. Cornélio era um homem de ação. Ele era um centurião. Chamou as ordenanças dele, mandou para Jope. De Cesareia para Jope eram 2 dias. 2 dias para ir, 2 para voltar. Esses homens foram. Voltaram com Pedro, Simão Pedro. Enquanto isso, Cornélio convidou todos os amigos e toda a sua família ficaram esperando. Quando Pedro chegou, Pedro perguntou para ele, por que me mandaste chamar? Cornélio disse para ele, fazem 4 dias que um anjo assim, ele explicou. Então, mandei chamar-te. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha, havia uma expectativa naquela sala. Havia. Cornélio em expectativa, porque o anjo me disse para chamar esse homem. O que é que este homem vai dizer para nós? O que é de novo que ele tem da parte de Deus? Cornélio não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele queria saber. Ele não conhecia Jesus e nem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas por que este homem era tão piedoso? Porque no dia em que Deus estava fabricando você no ventre de sua mãe, ele foi distribuindo 7 dons. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele distribuiu. E Cornélio foi super temperado com o dom da misericórdia. Então ele dava muita esmola. Não é porque ele era cristão ou porque era judeu, mas porque Deus o temperou com misericórdia. Agora, quando Pedro chega, todos estão lá, para que Deus desse o endereço desse homem e mandasse chamar.
a coisa vai ser muito boa. Quando Pedro chegou lá, todos sentados, todos querendo saber, todos esperando o que Deus mandou dizer. Pedro entregou o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor é mesmo Jesus Cristo. A Bíblia diz, no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Olhe, o Espírito Santo não deixou Pedro terminar a pregação. Ele simplesmente desceu sobre todos eles, porque aqueles corações estavam em expectativa, eles estavam com desejo que alguma coisa ia acontecer. Qual é a sua expectativa para este ano? Eu não sei qual é a sua, mas Jesus deixou uma direção para uma expectativa da igreja. E qual é essa direção? Eu voltarei. Eu voltarei. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, por volta do ano 33 da era cristã, talvez mais 8 anos, teremos segundo milênio completo do Espírito Santo na terra. O que é que nós estamos vivendo? Se Jesus Cristo diz, eu voltarei, ele mandou que ficássemos numa expectativa pelo seu retorno. Porque quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer. Nos resta esperar, contando como certo e vivendo com certeza de tudo o que há de acontecer. Será que diante de todo o quadro que estamos vivendo, nós estamos realmente com expectativa para que Jesus arrebate sua igreja este ano? Porque, meus irmãos, a situação está tão absolutamente agonizante, que às vezes eu penso que o arrebatamento já aconteceu e eu fiquei. De tão ruim que as coisas estão. Será que você entrou o ano com essa expectativa? Será que você está desejoso que isso aconteça? Se você tem essa expectativa, se você tem esse desejo, você precisa trabalhar por missões. Porque quando Jesus Cristo faz o seu sermão profético, Mateus 24, de tudo o que ele falou que ia acontecer, só falta um ponto. Este evangelho será pregado a todas as nações, para testemunho, e então virá o fim. O evangelho está se expandindo terrivelmente entre o mundo muçulmano. No dia 22 de dezembro, eu estava pregando na igreja Missão da Praia da Costa, pastor Simon de Araújo. Quando nós entramos, veio e sentou do meu lado o pastor Luiz. Ele é um pastor missionário. Ele trabalha com um ministério de missões, a Voz dos Mártires. E ele me conhece. Sentou perto de mim, pegou o celular, de meia, olha, que igreja linda.
Eu disse ao pastor, que templo maravilhoso. Ele disse, fui eu que construí. Eu disse, puxa, aqui nos Estados Unidos, acho que ele está no Tennessee. Ele disse, não, em Basra. Ele sabe que eu morei em Basra e que a minha conversão se deu lá. Eu disse, o senhor esteve em Basra? Ele disse, essa é uma Assembleia de Deus que eu construí ali. Ele disse, irmã, o Evangelho está crescendo de uma forma assustadora ali. Só tem uma tristeza, é que o Eufrates está secando tanto. É uma tristeza. Quer ir pregar lá? Eu disse, me dá passagem. Basra é a Caldeia, é a terra de Abraão. A seca do Eufrates está profetizada em Isaías capítulo 11, versículo 15. E a Bíblia diz que quando o anjo derramou a 6ª taça, o Eufrates secou. Secou. Para dar o caminho aos reis que vêm do lado do nascente do sol. O Eufrates está 80% seco. Está profetizado. O que nós estamos esperando? Se nós olhamos para o que está acontecendo, nós vamos ver que as coisas vão ficando cada vez mais dilacerantes. Qual é a nossa expectativa para este ano? O que nós estamos querendo ver este ano? Se não o retorno de Jesus Cristo. Às vezes pensamos que a situação está difícil no Brasil. Não é. É no mundo. A taça, ou as taças da ira de Deus são derramadas na terra. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que derrames o teu amor no nosso coração e que faça resplandecer sobre nós o teu rosto e que nos dê espírito de expectativa pelo teu retorno e desejo de que venhas buscar a tua igreja. Amém. Por que é que nós não temos a expectativa pela vinda de Jesus? Qual é a sua expectativa este ano? Qual é o seu desejo para este ano? Quando nós olhamos o mundo do jeito que está, lembramos que não há recurso além do Evangelho. Amém. Amém. Tchau.